partir de agora, você acompanha o programa Caminhando com Jesus, com Irmã Eliana e Ana Ariel. Oi, gente linda! Mais uma semana, mais um programa Caminhando com Jesus. Você tem caminhado com Jesus? Você tem olhado para os ensinamentos do Mestre? Essa é uma passagem, Marcos, capítulo 7, versículo 14 da Bíblia, que fala sobre esse lugar do pecado. E essa nova moralidade, esse novo moralismo em Cristo, como é que ele acolhe as pessoas? E ao mesmo tempo, a pergunta de hoje é: o pecado é o pecador? Ou, por assim dizer, o pecador está em pecado? Então, esse é um tema que a gente vai trabalhar profundamente no dia de hoje, tentar entender essa palavra que com os séculos e com os anos ela foi criando uma conotação tão negativa, né? Pecado, inferno, né? Aquele lugar de arder no fogo do inferno, quem vive em pecado. E ao mesmo tempo, na visão espírita, esse moralismo, essa nova moralidade cristã, esse olhar de acolhimento, né? De não julgamento ao próximo, como é que a gente lida com essa passagem bíblica? Para trazer palavras tão doces e tão amorosas, a gente tem a nossa querida irmã Eliana, que tem esse lugar quase de quem olha para o bom ladrão, né, que somos todos nós, e diz: tá tudo bem, essa é a sua humanidade, né, esse é o seu limite, eu te amo e te acolho assim mesmo. Então é desse lugar que a gente vai conversar com você hoje um pouquinho. Para quem está chegando, é Marcos 7, versículo 14. Bem-vindos a todos. Irmã, bem-vinda! Ariel, boa tarde, queridos fãs, a nossa TV Mundo Maior, Rádio Boa Nova, boa tarde, queridos, nossa querida Regina Prata, nossa Edi, todo esse grupo que sustenta, e aquele que patrocina tudo isso, que é você, que nos assiste, e patrocina dentro de você mesmo, se autopatrocina, vamos dizer assim, é um patrocinador de si mesmo, na fé, no conhecimento do Cristo, nas várias interpretações, leituras, que podem nascer do Sagrado Evangelho, ou da Sagrada, e no sentido não de intocável, inacessível, mas do que chama de arte sacra, ou seja, o que está ligado a Deus. Sagrado é só isso, é o que está ligado a Deus. É uma terminologia que mostra a nossa transcendência, que determina a nossa espiritualidade. Então, abre o seu coração, prepara-se para esse encontro, se puder estar conosco todas as quintas-feiras, às 16 horas, o programa vai ao ar, junto com a nossa querida transmissora, palestrante, Ana Ariel. Tem ali a sua canção, sua musicalidade, sua juventude, trazendo para o Evangelho de Jesus esta experiência da sua idade, desde jovem, desde menina, e junto comigo, que sou, né, a sua mãe, todos já sabem, e quem não sabe, fique sabendo, e nós duas aí, enquanto gerações, vamos seguindo. Hoje o tema, como ela disse, é o pecado e o pecador. O primeiro ponto, queridos, e muito importante, é: pecado em aramaico significa separação. Vamos guardar isso, interiorizar? Porque a gente não imagina isso, né? Ai, pecado, e a gente lembra da Igreja Católica, a gente lembra também dos dos evangélicos, tudo é pecado, né? No sentido assim de que você é um pecador, e o pecado ligado ao pecador, não é? Então, o pecado de roubar, o pecador é o ladrão, mas Jesus vem e fala do bom ladrão. Aí a mulher de má vida, vamos dizer, hoje, vem e lava seus pés. E os judeus tinham o hábito de não se deixarem tocar por mulheres, ainda mais mulheres que pecavam, não é? O que eram pecadores, cometiam do adultério, ou tinham uma vida irregular, segundo os costumes da época e tudo mais. Mas Jesus disse: mas vocês não sabem, lendo o pensamento de Pedro, esta foi a que mais amou dentre todos vocês.
Então, Jesus está trazendo uma nova moralidade que nos assusta até. A gente tem medo da moralidade de Jesus e tentamos encaixar em quadradinhos, em caixinhas, estas ou aquelas, a grande palavra do Mestre, que vem falar de amor para nós. Um amor transcendente, um amor absoluto, um amor que vai além, como disse Ana Ariel agora há poucos minutos, um amor profundamente grandioso. Então, pecado, separação, é estar separado do outro. Quando eu digo eu sou a religião e eu serei o que estará salvo, porque eu não faço isso, não faço aquilo, né? Que nem parece aquela parábola de Jesus do homem que cheio de si, que não tem nenhum pecado, vamos dizer, ora, e o pecador que chega lá, abaixa a cabeça e fala, Senhor, não tenho nem direito, até me vergonho de falar com o Senhor. Quem que saiu justificado? Ele, o humilde. Então, esse homem pecador não estava separado de ninguém, sentindo-se humilhado por si mesmo e seus erros, defeitos, ele então não se sentia superior para humilhar ninguém, para, julgar ninguém. É o que esse grande mestre nosso aqui pertinho de nós, querido Chico Xavier, nos ensinou. Jamais, jamais julgar alguém ou condená-lo por o que ele seguiu. Você pode não acolher o que ele seguiu no seu íntimo, porque você já passei essa experiência, não é para mim, mas ele não passou ainda, ou ela não passou ainda. Então, eu preciso esperar que ela passe, ou não preciso esperar, sigo a minha experiência. Assim como às vezes eu estou aqui, tem outro que está chegando, eu também estou aqui, tem outro que já está lá em cima e eu estou chegando, e aquele outro, e assim até uma escala que a gente não alcança a dimensão. Então, boa tarde, de verdade, o nosso carinho para você, e amamos as suas respostas, a gente está sempre lá depois olhando os comentários, né? Não importa que seja 1, 2, 3, porque não existe pecado, né, diz os ensinos bíblicos e os sábios de antigamente. Não existe pecado, pecadinho, pecadão. Só se existir pecado, só existe pecado. Ele não tem tamanho, porque todos alteram a lei de amor, todos alteram a minha proximidade, a minha empatia pelo próximo. O que é ser empático? É colocar-se no lugar do outro, é pensar no outro, é pensar que naquele ser tem um pedaço de mim, se ele veio até mim. E é pensar que lá, né, o exemplo maior que a gente encontra é Ho'oponopono. Como é que eles pensam? Como é que esse pessoal pensa o perdão? Né? Que no Ho'oponopono a gente traduz como perdão, porque a gente não entende, é uma linguagem de uma aldeia, né? de uma cultura muito nativa, muito purificada, mas ela significa eu sinto muito, quer dizer, eu sinto que eu não consigo alcançar o que eu fiz. É como se dizer, nossa, quando eu falo eu sinto muito, eu estou falando com Deus, não é? Quer dizer, eu queria tanto estar melhor, estar maior, meu Deus, para agradá-lo, para não manifestar, não trazer a ti nenhuma angústia ou tristeza ou qualquer sentimento. É algo que a gente não sabe, é intraduzível. É que nem certas palavras para Deus, o Deus, né, que é intraduzível. Então, assim, damos início à nossa pequenina fala de hoje, com muito carinho, com muito amor, e trazendo até você, querido ouvinte, na Rádio Boa Nova, querido, né, ser que está aí no seu celular, olhando-nos, ouvindo-nos, ouvindo-nos, o nosso carinho de hoje. Passo a palavra a você, Ana, para que possa falar um pouquinho deste pecado, pecadinho, pecadão, do pecado como separação, ou ainda fazer a leitura de Marcos, não é? Que a gente trouxe hoje como base do nosso comentário. Em Marcos 7, versículo 14, a passagem bíblica diz assim: convocando ele de novo a multidão, disse-lhes: ouvi-me todos e entendei, nada há fora do homem que entrando nele o possa contaminar, mas o que sai do homem é o que o contamina, né? Que é aquela história de a boca fala do que está cheio o coração, né? Do quanto a gente está contaminado, seria esse lugar, né, irmã? E aí, quando entrou em casa, deixando a multidão e seus discípulos, o interrogaram acerca da parábola. Então lhes disse: assim vós também não entendeis?
Não compreendeis que tudo o que é de fora entra no homem, não o pode contaminar? Porque não lhe entra no coração, mas no ventre, e sai para lugar escuso? E assim considerou ele puros todos os alimentos, e dizia: o que sai do homem, isso é o que o contamina. Porque se dentro do coração, nos homens, é que se procedem os maus desígnios, a prostituição, os furtos, os homicídios, os adultérios, a avareza, as malícias, o dolo, a lascívia, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura. Ora, todos esses males vêm de dentro e contaminam o homem. Ou seja, a traição está em mim. Eu falo muito sobre isso, né, irmã? A gente tem aqui no grupo Sanação, eu tenho um Sanação voluntário que acontece 1 ou 2 vezes por mês, que é só para relacionamentos. Eu coloco muito isso. Não tem trair o outro, tem trair a si mesmo. O primeiro, não tem contaminar o outro, tem contaminar a si mesmo. Ou seja, o que Jesus está falando através de Marcos nessa parábola está dentro de mim. São os meus olhos que ficam turvos, é a minha lente que é cinza e malévola, ou seja, sou eu que estou no moralismo, ou no falso moralismo. Então, a palavra pecado, ela fala desse lugar onde eu me perco da essência. Cristo, quando diz, eu quero misericórdia e não justiça, o que ele está dizendo? Eu quero um mundo mais misericordioso, mais empático, com um olhar mais amoroso para com o próximo. E esse é um lugar lindo de se viver. Um lugar onde eu posso ver o outro e, independente das escolhas desse outro, dizer, esse é o caminho dele, ele também vai chegar em Deus, ele está nessa humanidade, nesse limite, e eu não julgo, e eu não questiono, e eu não tenho vontade de trair, de furtar, né? Porque às vezes a gente não furta só dinheiro ou a carteira de alguém, a gente furta a paz do outro. Uma das coisas que a gente mais tem visto no século XXI, por exemplo, na violência psicológica contra a mulher, é o processo judicial, que você fica 2, 3, 4, 5 anos brigando com a pessoa. O que ela está furtando de você? Sua paz. Então, quando o outro me fere e a minha reação também é ferir, o outro me atingiu, eu me deixei mover, eu me deixei contaminar. E esse é o ponto que precisa ser visto, né? Não é pecadinho, pecadão, pecado. Pecado existe um lugar onde eu adultero a realidade, onde eu adultero a verdade, onde eu me perco da essência. Tem uma coisa que eu acho muito linda, né? Que me perguntam sempre, irmã, sobre é pecado ou não é pecado, a questão das relações afetivas, e eu sempre coloco, olha, existe uma linhagem. Hellinger sempre fala, né? Você tem que dar seguimento a uma linhagem, ou seja, existe uma origem. O que seria a linhagem cristã? O que seriam os valores ou as morais de um olhar cristiano, de um olhar bondoso para com o outro? O que seria essa moral cristã? Eu também dou essa pergunta, irmã, a senhora trouxe aqui, né? Vamos pensar nessa nova moralidade em Cristo. Até eu quero entender isso, porque é de um lugar e de uma sabedoria onde a gente veio cumprir o nosso papel religioso. Vieram os católicos, fundaram e fundamentaram o cristianismo, vieram os evangélicos, renovaram, agregaram mais, e aí a gente tem o Paráclito, Cristo Consolador, terceira revelação, que é o Espiritismo. E o que a gente veio fazer? Então, irmã, vou passar a bola. Como que o Espírita olha o pecado? Qual é essa nova moralidade em Cristo? Nosso querido ouvinte e também aquele que está nos assistindo na mídia, nós retornamos aqui à nossa fala de hoje. Jesus instaura, em verdade, uma nova moral. Ele veio fazer isso, não é? Todos nós sabemos disso. Falamos de muitas formas, estudamos, é o novo homem, é a nova forma de olhar a vida. O pecado, se você traduzir como separação, é tudo que te separa do outro. E o que nos separa do outro é o julgamento. Se eu abolir o julgamento, como ele disse, não quero julgamento, não é que Jesus disse não quero justiça, imagina, ele fala dos injustiçados, ele fala que haverá uma equiparação, não é, dos caminhos humanos. O que ele está falando é julgamento, eu quero graça, misericórdia, não quero condenar ninguém, eu quero agir pela graça, e o agir pela graça, pela misericórdia, é compreender o outro no seu limite, nas suas escolhas, nas suas dores. E nós que temos o grande paradigma das pré-existências,
das causas anteriores das aflições, das causas atuais das aflições. Então, nós entendemos também que, como ensina nosso querido Emmanuel, através de Chico Xavier, que as dificuldades, as dores, são bênçãos enviadas por Deus a todos nós, para nos provar em experiências nas quais não passamos, como um aluno repetindo de ano. Aí você diz, mas isso é muito simples, e por ser tão simples, a gente muitas vezes não alcança a grandeza disso, a beleza disso. Para o outro é até fácil ver, mas difícil você falar para você mesmo isto, olhar para si mesmo e aplicar aquele princípio ao seu próprio ser. Bom, estou sofrendo, o que fiz? Sofrer. Observar, porque com o tempo e com o passar, aí vem todo o trabalho terapêutico moderno, contemporâneo, e que nossa querida apresentadora e comunicadora Nariel nos coloca, né, como sanação, é o autoconhecimento. Você precisa aprender e crescer no autoconhecimento. Hoje existem trabalhos, mesmo aqui na Rádio Boa Nova, na TV, pessoas abertas a fazer os atendimentos do autoconhecimento, te ajudar a saber, a separar esse novelo de emoções, de impulsos, né, de gatilhos que você traz, que o outro te coloca na parede, faz você atirar realmente, responder, golpe por golpe, injúria por injúria, quando você não queria fazer mais nada disso, porque você já está compreendendo a nova moral, você já está se tornando um cristão, e ao se tornar um cristão, você se aproxima do espírita, ou do espiritismo, da cultura espírita, melhor dizendo, ou do espiritismo, que é a cultura espírita, né? A importância disso é muito grande em nossa vida. Então vem Marcos aqui dizendo, com essa beleza de raciocínio, a grandeza desse raciocínio, né? O que vem de fora, diz o Cristo, não é que torna o homem pecador, olha, ou o que torna o homem separado do outro. Você pode até estar unido, até no casamento, na união pai e mãe, na união filho, pai e mãe, na família, nos casais. Você pode estar junto, mas estar separado ao mesmo tempo, porque o que vale para Jesus é o que está dentro e que não é visto, assim, imediatamente em direção ao outro. Sabe criança que descobre que você não está bem? A criança descobre que você não está bem, porque ela não fica bem. E aí você fica buscando lá fora o que essa criança, né, na sua sala de aula, como pedagoga, educador, ou como mãe, ou como uma tia, ou como cuidadora de uma criança. Você não entende por que ela não está bem. Tinha tudo para estar bem, está alimentada, trocada, está chatinho. Que chatinho. Ele está com a sua chatice exposta, digamos assim, né? A Daniel ia gostar desse raciocínio, né, Ana? Se você puder depois comentar com a gente, né? Ele está emburrado, é o seu emburramento, vamos dizer assim. Porque a criança é uma esponja, ela está crescendo, ela não tem esses sentimentos, ela nem conhece ainda esses sentimentos. Ela olha à volta e ela imita, ela traz a dimensão da volta, né, do que fazem com ela, né? A mimesis, que está lá na base teatral da nossa cultura ocidental, mimesis, né, que é aprender, que é o teatro, a arte de encenar. A gente aprende pela arte da encenação, a gente repete, vê o adulto falar que é bonitinho, eu repito 1000 vezes. O problema é nós ficarmos aos 80 anos daquele jeito, como a gente tem 3 meses, 4 meses, 2 anos, né, etc. Né? É até engraçado pensar isso, mas a gente fica naquela idade emocional, né? A gente está preso a isso. Mas para viver a moral do Cristo, a gente não pode ficar lá mais. Antigamente eu tomava o leite, eu precisava dele, agora eu sou adulto, nos escreve Paulo, né? E agora eu preciso do alimento sólido, do adulto, do pai, da mãe. Então, você vai vendo lá fora como um espelho seu. Você vai vendo as relações humanas, trazendo as questões, quando te tocam, como a linguagem de Deus para você e para os seus caminhos. A indiferença do outro é a sua indiferença. Como é difícil dizer isso para si mesmo, porque estamos moldados em um modelo de ser, dentro de uma cultura que condena isso, inclusive, né, que busca
do direito romano, está dentro do direito romano, que busca um causador da situação, fora de si, sem colocar a sua própria pessoa como causador daquela situação, né, o buscador daquela situação. Então ele diz aqui, o que vem de fora não é o que torna o homem, isso que sai do seu coração, isso é da sua consciência nessa tradução. É uma tradução bíblica pastoral, tá? Uma edição pastoral muito antiga que eu carrego, que andou comigo há alguns anos, e eu fiz alguns estudos nela quando estive ligada ao movimento aí da igreja, né? Também já passei por lá na juventude. Então, é uma leitura nesse sentido. Jesus anuncia uma nova forma de moralidade, onde os homens podem relacionar-se entre si na liberdade e na justiça, tá vendo? Olha a palavra. Com isso, aboliu a lei sobre pureza e impureza, que a cultura judaica traz muito puro e impuro, né? Lavar as mãos antes de comer, fazer isso, é todo regrado, e a obediência àquelas regras te tornam puro, mas às vezes por dentro, né, vós que está cheio de ave, né, ave de rapina, né, vós que por fora é belo e por dentro é um sepulcro caiado de branco, por fora está branquinho, mas lá dentro cheio de ira, de raiva, de inveja, de palavras que maculam a realidade. E é nesse sentido, então, que o nosso programa hoje vai caminhando, né, devagarzinho, ele vai avançando para que você faça a sua experiência. Lembre aí, que a gente não pode conversar, né, estamos tudo gravado antes, mas se você pudesse conversar com a gente, o que você diria nesse instante, né? Jesus aboliu, então, os dogmas formalistas da religião e nos propõe a religiosidade profunda. A religião, religare, na nossa linguagem, é ligar-se novamente ao todo e à totalidade, perceber a presença de Deus em todas as coisas, nos fatos, né? As circunstâncias não existem, a gente viu num filme, na programação de um filme muito lindo, chamado Boa Noite Outra Vez, que é um filme muito intimista, que leva você a fazer uma viagem mesmo, é lindo. Então, procure, você vai ser feliz, porque ensina muita coisa, assim, sozinhos ali, nós vamos aprendendo isso. Tem num momento em que um dos personagens fala isso, né, não existem situações, circunstâncias desesperadoras, existem circunstâncias, e homens desesperados frente a estas circunstâncias. A circunstância é neutra, vamos dizer assim, está chovendo, tem algum desespero na chuva? Pegou fogo em tal lugar. Tem desespero no fogo? Não. Está aqui frio hoje. Ai, nossa, eu não tenho isso, aquilo. Meu salário. É tudo circunstancial, fora. Quem que se desespera perante as circunstâncias? A nossa alma. A gente se separa da circunstância, na verdade. Não olha a tempestade, sua função, que seria benéfica, mas é a chuva, e com a chuva nasce a grama, e a horta também cresce, eu me alimento. Você não vê. As pessoas que vêm da terra, que ainda têm uma origem rural, amam chuva, porque viram seus pais desde pequenininhos, não, sai, vai chover, que bênção, porque está lá a colheita futura, a semente na terra, não dá para regar alqueires de plantio, só Deus pode regar. O dia que a gente aprender que a nossa alma são longos alqueires de caminhada, que só chuva divina pode arregar, somente o solo que se tornou deserto de afeições, solidariedades e tudo mais. Passamos a palavrinha à nossa querida Ana Ariel, que o tempo aí vai caminhando, ainda temos bastante tempinhos, né, para ela fazer aí mais um carinho conosco com as suas sapiências. Estava aqui pensando nessa brincadeira, né, de a criança ser o reflexo dos pais. Né? Então não existe uma criança emburrada, uma criança chatinha, existe uma criança que não foi vista. E acho que um dos maiores terapeutas da alma tem sido para os pais que estão disponíveis olhar para a maternidade e para a paternidade, né? Como já diz a minha mãezoca, irmã Eliana, que é esse lugar onde, dentro dessa ideia, né, de Jesus ter questionado e expulsado as religiões do templo, quando ele quebra os dogmas, os paradigmas, o que ele está trazendo para a humanidade,
é esse: não atire a primeira pedra, quem não tem pecado dentro da alma, né? Então, quando você olha uma criança desnorteada, ou fora de si, ou descontrolada, ou surtada, você tem que olhar para esses pais, você tem que olhar para essa semente, você tem que olhar para essa manjedoura, você tem que olhar para essa origem do que está acontecendo. E aí, incluindo e acolhendo esse pai, essa mãe, olhe para o seu filho. Né? Até hoje eu eduquei desse jeito e não funcionou. Tudo bem, né? Quem não tem pecado que atire a primeira pedra. Então, a partir de agora, ide não pequeis mais, ou seja, muda o seu olhar para a criação desse filho, muda a sua visão de como educar essa alma, agrega novos conhecimentos, né? A escola de pais, que a irmã Eliana ainda não criou, mas que eu espero que crie para todos nós, é desse lugar onde eu olho cada espírito como um indivíduo único. E se eu ficar prisioneiro da culpa, eu pequei, eu errei, eu fui um pai ruim, eu fui uma mãe ruim, eu nunca vou conseguir consertar. Então, é o ide não pequeis mais. Então, vamos pensar, não pecadinho, não pecadão, mas o que é uma criança chorando, fazendo birra? É uma criança que não foi vista e não foi ouvida. O que é um adulto chorando e fazendo birra? É um adulto que se desconectou da fé. E ele precisa fazer birra para Deus, para o Pai que está no céu. Ele se perdeu da conexão de falar com a sua intuição, com o seu sentido. Ele se perdeu do contato com a palavra de Deus. Ele se perdeu da fé. Por isso ele faz birra. E a birra pode ser desde uma enfermidade, uma doença, um desemprego, de dizer: Deus, não estou gostando da encarnação como ela está. Muda ela para mim. Como se fosse uma varinha mágica, né? Em que Deus aparece, faz milagres. Então, a gente precisa olhar que nessa autorresponsabilidade espiritual do que é essa moralidade em Cristo, o primeiro passo é: ide não pequeis mais. Não é pecadinho nem pecadão, eu aprendi, eu estou numa seara bendita, eu estou aqui com essa disponibilidade imensa de programas na TV Mundo Maior, e eu estou escolhendo assistir isso, eu estou lá assistindo programas de tragédia, de morte, de quem morreu, eu estou escolhendo me conectar com filmes espirituais como esse Boa Noite Outra Vez, ou eu estou assistindo pornografia, e aí lógico eu vou ficar tentado a atrair minha parceira, atrair meu parceiro. Então, longe de mim estar aqui para julgar as escolhas pessoais de cada um, mas o que eu quero que a gente olhe, irmã, e acho que esse é um ponto importante, é que nessa nova moralidade em Cristo, eu preciso ter o que Jesus chama de olhos de ver e ouvidos de ouvir. E os olhos de ver e os ouvidos de ouvir no século XXI é o lugar onde a gente inclui o acolhimento e a empatia. Essa palavra empatia está na moda, né? Virou modinha. Seja empático, vamos ser empáticos, ou seja, vamos sair do julgamento. A moral cristã, ela tem um olhar caridoso para com o outro. É o lugar onde Jesus disse: eu quero misericórdia e não justiça. Então, uma criança chorosa, uma criança triste, essa criança, ela está dizendo algo. Ela está pedindo para ser vista. Ontem eu vivi uma experiência muito bonita. Eu fiz, depois de mais de 2 anos, a minha primeira live ao vivo, pós-pandemia, em outra casa espírita. E quando eu saí, o Pedro estava muito choroso, muito magoado, muito bravo comigo. E eu dizia assim para o meu bebê: meu amor, a mamãe está aqui, você vai fazer 1 ano, mais a gravidez, eu esperei tanto tempo para voltar a falar de Deus, isso me alimenta tanto. E eu fui conversando, e ele foi se acalmando, mas eu entendi que foi a minha ausência que causou o choro, não a birra dele, ou a chatice dele, a minha ausência. Não que eu não vá me fazer ausente para me voltar para minha carreira e para minha vida pessoal, mas a consciência de que esse pranto tem uma origem, e que eu sou coautora desse pranto, já que esse espírito confiou em mim como um Deus divino na vida dele. Passo a palavra de volta à nossa querida irmã Eliana, vi que ela está ali abrindo caderninho, oração para fazer o fechamento, para fazer a prece com a gente hoje. Graças a Deus, os barulhinhos fizeram uma pausa, está sem batidas na parede por um instante, irmã. Então, passo rapidamente a palavra para a senhora mais uma vez. Um beijo carinhoso a todos vocês. Ana Ariel, que lindo, é isso mesmo, né? A birra da criança é a birra interna, né?
do pai, da mãe, ou como é doce falar, e ele não está entendendo. Na verdade, a Nariel nos trouxe agora o exemplo da uma espécie de tradução da nova moral do Cristo. Não importa o que vem, né? O que entra pelos lábios, né? Quer dizer, o alimento, se é puro, se é impuro, se até mesmo se lavou as mãos, se, né? Não importa. O que importa é o que sai. E o que saiu do coração dela para o Pedrinho, para o Pedro, com seus quase 1 ano de idade, agora dia 19 ele faz 1 ano em que nasceu, foi a doçura com que ela falou e a verdade com que ela traduziu. Não havia formalismo, também não havia imposição. Mamãe vai e pronto, fique aí. Eu vou pôr limites na criança. Não precisa disso. Essa cara fechada, vou pôr limites na criança. Pronto, só isso aí já destrói. Ela vai ficando pior, ela vai ficando pior. E você não entende o que é. Não, mas eu aprendo que precisa pôr regras. Mas colocar regras com amor. Ela falou com amor, da importância de depois de quase 1 ano, voltar a falar de Cristo, de Deus, do Espiritismo, retornar à sua vida ativa como palestrante espírita, que ela faz desde os 13 anos de idade, quando ela falava pela vida, o direito à vida, quando ela falava da dificuldade, apresentava o abortado e o aborto, quer dizer, ela falava da nova moral. Né? Da reformulação do que chamamos de igreja, mas não da igreja externa, do templo lá fora, do meu templo interior, daquilo que está dentro de mim. Quão importante isto. Então, existe pecado? A pergunta existe onde está o pecado e onde está o pecador, né? A nossa pergunta de hoje, não é isso? Irmã, sim, fala. Aproveitar aqui que está sem ruído, complementando essa fala, e onde o adulto está na birra, aonde o adulto se perdeu do Pai Celestial, aonde o adulto, né, o bater em ponta de faca, né, aonde a gente se perde da nossa moralidade cristã e do nosso amor ao Cristo e faz birra com Deus. E por que eu faço birra com Deus? Se Deus me ensinou, 2 em meu nome eu estarei, eu não busco estar com ele. Se o Cristo nos ensinou a importância de comungar, e eu não frequento a casa espírita, não frequento a igreja, não frequento o templo, eu tô na birra, porque eu não tô comungando com Deus. Então é lógico que eu vou escolher o pecado, porque se eu não tô comungando com Deus, eu tô comungando com o mundo. E o mundo vai ter uma série de convites. E não tem a ver com moral ou imoral, são convites de padrão vibratório. Então, se eu escolho escutar um mantra, uma oração, um louvor, uma música religiosa, uma música meditativa, eu vou sintonizar no canal X. Se eu escolho ouvir uma música que vai mexer com o meu chakra basal, que eu vou rebolar, que eu vou chacoalhar inteira, eu vou mexer com a minha sexualidade. Claro. E esse é o ponto, né? O quanto o adulto está fazendo birra, irmã. Por isso o pecadinho, pecadão não existe. A pessoa escolhe viver em pecado. Anariel, perfeito. O pecado é o pecador? Não, seria a resposta mais correta, né? Porque não existe nem pecado e não existe nem pecador. Ele é um termo que está dizendo, existe o homem que se separa e existe o homem que não se separa de Deus. Existe o homem que se separa do outro como melhor e acima dele, e existe o homem que não se separa. Terminaremos o nosso encontro com este homem que não se separa, com este homem da nova moral, que apenas está, um cântico de Tagore. Elevemos então o nosso pensamento. Temos 3 minutinhos para a nossa prece, Anariel. Espero que você nos acompanhe com seu carinho, sua energia, a sua paz, a sua sabedoria. Vem cá, meu jovem, diz Tagore, conta-nos, por que essa loucura em teus olhos? Eu bebi um vinho de não sei qual planta selvagem como um remédio e fiquei com essa loucura nos olhos. Que vergonha! Bem, alguns são sábios, responde o jovem, e outros são idiotas. Alguns são prudentes e outros são descuidados. Há olhos que sorriem e há olhos que choram. E quanto a mim, eu tenho essa loucura nos olhos. Jovem, o que fazes aí tão quieto, sentado à sombra dessa árvore? Meus pés não aguentam o fardo deste meu coração, e estou quieto aqui, na sombra.
Que vergonha! Bom, bem, alguns correm pelo caminho e outros se demoram. Alguns são livres e outros são presos. Quanto a mim, meus pés não aguentam o fardo deste meu coração. Palavras que contam de uma natureza, de uma circunstância, não importa qual seja ela. Às vezes nossos olhos estão febricitantes e loucos, e às vezes estamos assim, quietos e silenciosos, mas o importante é não fingir que não estamos, é nos envergonhar do que somos, é condenar quem vive, é dizer que vergonha. Jesus vem e supera esse formalismo das religiosidades. Tagore, na Índia, tem uma obra chamada O Cristo, onde ele diz que ele encontrou a maior religiosidade que ele já tinha visto e estudado, de tudo que ele aprendeu e se dedicou. Então, aqui estamos nós caminhando com Cristo, caminhando com Jesus, oferecendo a você essa prece de Tagore. Não importa se os teus olhos estão agora febricitantes ou loucos, ou se estás sozinho, apenas em solidão, ou se estás solidário e pleno de paixão ou de carinho. Caminha, esteja junto com alguém ou consigo mesma, é esse seu primeiro alguém. Quem está consigo mesmo está inteiro, vívido e intenso, tem algo para dar de si. Beijos no seu coração. Jesus amado, cubra-nos, Senhor, com a sua bênção. Boa tarde. Você acompanhou Caminhando com Jesus, com Irmã Eliana e Ana Ariel.